nossa live das 11h01 e o tema da live de hoje é Deus lhe dará tudo. Nós vamos aguardar aqui alguns segundos, no máximo 1 minuto, e nós já vamos para a palavra. Então, se você está assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, curta, comente, compartilhe. E se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e seja bem-vindos. Sejam todos bem-vindos nesta manhã. Quero compartilhar com vocês uma palavra muito cheia de Deus hoje e quero que todos vocês recebam essa palavra de coração mesmo, que vocês recebam ela de corpo, alma e espírito. Então, é uma palavra que eu quero trazer alguns conselhos aqui para vocês, tá bom? Vamos compartilhar a live, pessoal? Vocês que estão aqui, opa, só um minutinho. Deixa eu só colocar aqui, ok, tá. Só coloquei o tempo da live aqui para eu não me perder, tá? Vamos compartilhar a live, vamos lá. Você está chegando aí, compartilhe ela. Eu não estou tendo acesso a quem está na live, então se você receber, se você já estiver na live e receber o convite, está tudo certo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu enviar aqui pro pessoal. E vamos lá. Enviando aqui pro pessoal. Deixa eu encaminhando aqui. É isso aí. Vou enviar aqui. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo. E eu quero compartilhar com vocês aqui. Deus lhe dará tudo. Não se esqueça. Vamos colocar aqui, ó. Para quem vai chegando na live, meu Deus, hoje o Instagram tá uma beleza, hein? Você clica, não clica. Vamos lá. Pronto, deixa eu colocar aqui, ó. Fixar comentário. Pronto. Bom, vamos lá. É uma palavra muito conhecida. Deus lhe dará tudo. Preste bem atenção aqui. Eu não estou dizendo que Deus lhe dará tudo. Eu não estou dizendo para você que você vai ganhar tudo de Deus. Eu estou dizendo que Deus lhe dará tudo. Como assim, Daniel? Nós sabemos que temos que pagar um preço. Em obediência, em honra, em fidelidade, lealdade. Jesus já pagou todo o preço na cruz. Agora, para você receber as coisas de Deus, não é ganhar as coisas de Deus. Deus também é graça. O que é isso? Favor imerecido. Então, nós não recebemos de Deus porque merecemos. O mundo dos homens, o mundo terreno, natural, é feito por meritocracia. O mundo espiritual não é por meritocracia, é graça. Agora, o que eu quero te explicar aqui? Que nós vamos receber muito além do que pensamos, cremos, acreditamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas ganhar de Deus, não. Deus vai te dar tudo que você precisar. Deus pode te dar além do que você precisa. Porém, ganhar de Deus, não, porque as pessoas acreditam que elas vão ganhar algo sem fazer nada para Deus. Então, Jesus vem falar algo, aí você vai falar assim, Daniel, mas lá na época do povo que ficou 40 anos no deserto, aquele povo ganhou pão, ganhou quero-maná, ganhou codorna, ganhou comida, bebida. Aquele povo não ganhou. Existiu um homem que pagou um preço, Moisés. Qual é a diferença? No Velho Testamento existiam sacerdotes, líderes que representavam todo um povo. Quando Jesus veio, Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter contato direto com Deus, certo? O que é isso?
Não que um pastor, um líder espiritual não seja importante. Pelo contrário, em Hebreus 13 fala assim, ó, honre os seus pastores. Obedeçam a eles. Sejam submissos a eles. Porque eles velam pela sua alma, eles velam pela sua vida. Agora, o que acontecia no Velho, o que acontece no Novo? No Velho Testamento tinha um representante. E Deus levantava esse representante. Por quê? Porque o povo não podia se conectar direto com Deus. Aí o que aconteceu? No Novo Testamento Jesus vem e Jesus fala assim, ó, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus veio e pagou um preço para que pudéssemos ter um contato direto com Deus. Isso, preste bem atenção, como eu sempre explico, você não está bem, você precisa ir ao médico. Isso não diz que você, estou com uma dorzinha de cabeça hoje, você vai lá e toma um medicamento. Ok. Agora, se você tem algo mais sério, você tem que ir no especialista. Por quê? Porque ele foi formado para aquilo ali. Então, qual que é o papel de um líder espiritual? Zelar pela tua vida, pela tua família, te cobrir em oração, te aconselhar, te dar palavra, abençoar a sua vida, te proteger. Então, isso é muito sério. Esses dias atrás eu fiz vários stories aí, qualquer dia desse eu já vou colocar no Reels, que ficou gravado esses stories. Eu vou compartilhar, né, no Reels ali, ou um vídeo, porque eu não sei quanto tempo que deu esses stories aí. Mas eu vou compartilhar e vou explicar, eu vou colocar aquele contexto, então isso é muito importante. Agora, voltando ao raciocínio aqui. Aquele povo não ganhou o pão, aquele povo não ganhou carne, aquele povo recebeu aquilo. Aquele povo, eles receberam porque tinha um homem que ia lá e falava com Deus e pagava um preço, Moisés. Certo? Agora Jesus, ele veio e nos deu esse contato direto com o Pai. E o que eu quero falar aqui, que Deus sim nos dará tudo, quanto nós pedimos, pensamos, imaginamos, muito além disso. E ele fala ali ainda que Deus, em Salmos, fala assim que Deus pode realizar todos os desejos do nosso coração. Embora em Provérbios fala que o coração do homem é enganoso, mas Deus ainda assim pode realizar os desejos do coração de uma mulher, de um homem ou um ser humano. Então, eu quero ler essa palavra aqui, que nós já falamos sobre ela esses dias, mas eu quero ler sobre ela. Mateus 6,33. Portanto, coloque em primeiro lugar, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é pela ARA e pela NAA. O que é isso? São bíblias mais tradicionais. Pela NTLH, que é a minha tradução. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino e aquilo que Deus quer. Tá? Aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Então, como que Deus pode te dar todas as coisas? Quando você coloca Ele em primeiro lugar. Preste bem atenção aqui. Você vai falar assim, eu vou, por exemplo, olha como isso é forte, eu vou te dar uma explicação bem breve. Você tem 2 remessas de conta no mês. Por exemplo, lá para o dia 10 e depois lá para o dia 20. Fechou? E aí, você fala assim, não faz diferença. Se eu já tenho dinheiro, não faz diferença. Eu vou pagar as contas do dia 20 primeiro e depois eu pago a do dia 10, sem que elas vençam, ok? Agora, com Deus não é assim. Com Deus ele... Porque assim, porque Jesus falou assim, pelas suas pisaduras somos sarados. Então, a cada passo, cada atitude de Cristo era totalmente guiada pelo Espírito de Deus. Então, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, isso é primordial. Isso é tão sério quanto você comer, beber, você ter a sua vida diária. Por quê? Porque as coisas do Senhor, elas não podem ser colocadas em segundo lugar, em segundo plano. Mas por quê, Daniel? Porque as coisas do Senhor, elas precisam estar em primeiro lugar. A sua contribuição tem que honrar o Senhor em primeiro lugar. A sua oração tem que ser prioridade. Daniel, mas às vezes eu estou cansado. Tudo bem, Deus vai te entender. Aí tem dia que eu esqueci de orar. Não tem problema, no outro dia você ora. Daniel, esse mês eu esqueci de contribuir dia tal, mas depois eu contribuí. Agora tem pessoas que assim, quando a água bate aqui, a primeira coisa que fazem, elas cortam tudo com Deus. Porque Deus vai entender elas. Só que Jesus não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala assim, se você me colocar em primeiro lugar, Jesus falou isso, está aqui, está escrito. Eu vou acrescentar tudo na sua vida. E tudo é tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada e tudo. Vamos ver isso?
Lá em Salmos, Davi fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai te faltar. Jesus vem aqui e fala assim, ó, tudo lhe será acrescentado. É o mesmo contexto falado de forma diferente. Quem está entendendo isso? Então, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, ele não tem como Deus não te honrar. Então, a grande chave para você nunca ficar desamparado é você honrar o Senhor em primeiro lugar, e acabou. Eu não sei o que vai acontecer comigo, com a minha empresa, mas eu vou honrar o Senhor. E aí o coração de Deus se alegra. Você está entendendo isso? Eu sempre falo aqui, não é sobre dinheiro, é sobre a intenção do seu coração. Não é sobre uma contribuição, é sobre o seu coração. Tudo começa aqui. A Bíblia fala assim, ó, que todos os desejos de um ser humano começam aqui, o bom e o mal. Então tudo que você recebe de Deus é bom, perfeito e agradável. Tudo que o inimigo tenta lançar na sua vida é o oposto disso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que o inimigo lança é mal. Tudo que Jesus lança é bom. Agora, o que são prioridades? Prioridades é quando você honra o Senhor. Acabou. Daniel, eu sou falho. Ó, preste bem atenção. Eu quero que você tire isso do seu coração hoje. Salomão foi um dos homens mais falhos da Bíblia. E foi o homem que mais enriqueceu na terra e prosperou. Por quê? Porque através das nossas fraquezas é onde Deus nos faz forte. Então, independente dos erros, nós precisamos pedir perdão para Deus e avançarmos. Salomão construiu o templo mais lindo que a Bíblia fala. E ele era falho. Gente, Salomão teve 1000 mulheres. Salomão foi extremamente pecador. Salomão errou de uma forma, assim, coisas bizarras. Só que ele foi lembrado pelo quê? Pelos erros dele? Não, ele foi lembrado por aquilo que ele fez para o Senhor. Ou seja, tudo que você faz para Deus, você será lembrado. Olha que forte isso. Tudo que você coloca o Senhor em primeiro lugar, você será lembrado. É o teu legado. Por quê? Porque Deus te escolheu antes de você vir para a terra. O seu propósito com Deus já está pré-estabelecido. Deus te colocou nessa terra não foi em vão, não foi à toa. Deus te colocou aqui para um propósito. E se Deus falou assim, ó, meu filho, eu vou te colocar nessa terra. Ó, preste bem atenção. Emprego, empresa, você tem ele temporário. Trabalho você tem para sempre. O que é isso? Emprego é algo que você vai chegar um dia e se aposentar. Empresa é algo que você vai chegar um dia e vai se aposentar. E muitas pessoas não vão se aposentar e etc e tal. Mas vamos colocar aqui ser temporário. Agora, o trabalho, ele é para sempre. O que é isso? Ó, Jesus, ele veio nessa terra. Na terra, ele ficou 33 anos. Mas ele está até hoje salvando todo mundo. E a Bíblia fala assim, ó, o seu trabalho no Senhor não será em vão. Tudo que nós fazemos, Deus traz uma recompensa. Por quê, Daniel? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. O seu trabalho é o seu propósito. Você fala assim, olha, Daniel, eu vou parar com, sei lá, X anos, eu vou parar de trabalhar, minha vida está fechada, está tudo certo. Mas o seu trabalho nunca vai parar no Senhor. Você está entendendo? Por isso que o trabalho de um pastor nunca para. Nós só paramos, igreja, quando nós descansamos no Senhor. E até lá nós temos que honrar o Senhor. Até lá nós temos que colocar o Pai em primeiro lugar, não é em segundo nem em terceiro. Nós precisamos fazer para o Senhor da mesma forma que Ele faz para nós. Quantas enrascadas, quantos problemas você já passou, à beira de quantas falências, quantas coisas você já, assim ó, se esquivou, ou que parecia que ia dar tudo errado, e no final Deus ajustou e deu tudo certo. Quando eu digo tudo certo, não foi da forma que você gostaria, mas não foi destruição, porque Deus cuidou e amparou. Mas aonde está isso? Mateus, Jesus fala assim, ó, quando vocês aprenderem, buscar o nosso Pai, nosso Paizinho querido, porque a oração do Pai Nosso já fala, Pai Nosso, Pai é intimidade. Jesus não falou assim, ó, busque em primeiro lugar Deus, ó, Deus Nosso, Pai. Pai é sinônimo de intimidade. Então Jesus falou assim, ó, coloque o nosso Pai em primeiro lugar. E Ele falou assim, ó, o restante Ele vai te acrescentar. E qual que é o contexto dessa mensagem? Você não ande ansioso por nada, porque o nosso Pai vai te acrescentar.
Então, eu quero te dar um conselho aqui. Nunca deixe as coisas do Senhor em segundo plano, muito menos em terceiro, quarto. Coloque as coisas do Senhor sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus nunca te deixa para segundo. Você pode ter falhado, pecado, você pode ter caído. A Bíblia fala assim, o justo pode cair 7 vezes e Deus levanta ele em todos, enfim. E quando você fala assim, Senhor, socorre-me, Deus vai estar contigo. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Olha que forte isso. Deus é tão forte, tão poderoso, que Ele diz que Ele é amor. Deus não faz amor, Ele é o próprio amor. Então, quando você ama o que você faz, quando você ama contribuir, quando você ama fazer, é porque Deus é contigo. Quem está entendendo isso? Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu te daria o conselho de Jesus. Coloque em primeiro lugar o reino e a justiça. O que é essa justiça aqui? É o que Deus quer. É as coisas corretas de Deus, é o que Deus quer. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Eu quero que você coloque hoje o Senhor falando assim, ó. Fala, Senhor, eu não quero mais viver com o Senhor em segundo lugar. Sabe? Esse princípio de honra no seu coração vai te prosperar muito. Vai te prosperar muito. Por isso que onde eu vou, falo, honre o Senhor. Honre. Independente do que esteja acontecendo, honre. Deus chamou para pregar, pregue. Honre, coloque isso em primeiro lugar. Deus chamou para contribuir, contribua. Coloque isso em primeiro lugar. Ah, mas Daniel, eu tenho que pagar uma conta. Eu sei que você tem que pagar conta, todo mundo tem que pagar conta. Agora, o teu chamado é contribuir. Você nunca. Daniel, eu me aposentei. Parei de trabalhar. Parei de trabalhar, não. Você se aposentou da sua função. Trabalhar você vai ficar a vida inteira. Esse trabalhar é o quê? Produzir, né? O contexto de produzir. Enquanto você estiver vivo, você tem que contribuir. Mas por quê? Porque o nosso chamado, o nosso propósito é para cumprir em vida. Ou seja, enquanto estivermos vivos, temos que cumprir esse propósito, esse chamado. E aí Jesus está falando, enquanto você estiver vivo e você cumprir o seu propósito, nunca vai te faltar nada. Está entendendo? Eu prego. Eu tenho que continuar pregando quando? Sempre. Sempre. Enquanto estiver pregando, nunca vai me faltar nada. Por isso que é primordial você descobrir o porquê Deus te chamou. Porque enquanto você estiver cumprindo, não vai te faltar. Por quê? Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la. O que é isso? É como se Deus te convocasse para uma missão. É como se você fosse um colaborador do Senhor. Entende isso? Ele te chamou, ele te convocou. Entendeu? E ele vai te capacitar para isso. E nunca vai te faltar. Por quê? Porque você é o colaborador dele do reino. Entendeu? Você foi chamado para isso. Ele falou assim, ó, meu filho, eu te coloquei nessa terra para você ser coluna financeira. Enquanto você for coluna financeira, nunca vai te faltar. Daniel, e se eu parar de contribuir? Tudo bem, tá tudo certo. Entende que está tudo certo para você, mas para o Senhor não. Por quê? Porque quando Ele te chamou, Ele não te chamou aqui em terra, Ele te chamou antes de te colocar nessa terra. Isso é propósito. E o que você vai deixar aqui na terra chama-se legado. Gente, isso é lindo. Isso é muito profético e poderoso. Jesus falou assim, ó, enquanto você colocar o Pai em primeiro lugar, em primeiro, o Senhor nunca vai te deixar faltar nada. Ó, olha que interessante isso. Sabe por que é forte? Porque não foi Pedro que falou. Não foi nem Tiago, não foi João. Não foi Judas, não foi Moisés. Foi o próprio Jesus. Jesus está falando assim, gente, eu ando nessa terra. Eu vim para quê? Mateus 1:21. Eu vim para salvar o povo dos pecados deles. Daniel, como que eu descubro o meu propósito? Estou arrepiado, vamos lá? Você precisa criar uma indignação dentro de você, uma ira dentro de você. Assim foram grandes homens. Martin Luther King, é isso que fala? Isso? Então, ele tinha uma ira dentro dele. E ele ficou lembrado por causa disso. Ele pegou essa ira e falou assim, ó, eu preciso transformar isso no bem. Jesus abominava o pecado.
E ele ficou lembrado por salvar a humanidade do seu pecado. Aí você está dentro de você assim, Daniel, eu tenho uma ira, né? Eu tenho uma ira dentro de mim que eu não aceito a pobreza, eu não aceito isso daqui. Use isso para você enriquecer e abençoar a obra de Deus. Eu vi muitas pessoas na terra, muitas, falando assim, eu não aceito o jeito que pastores vivem. Eu queria que esses pastores fizessem isso, que prosperasse e tal. Eu vi pessoas assim, e pessoas que enriqueceram. O que é isso? Preste bem atenção. O seu propósito está ligado dentro de algo que está aqui dentro que você não aceita. Uma ira, uma revolta, algo que você odeia. Parece que é feio de falar isso, mas é a verdade. É a verdade. Olha só. Quem que era Paulo? Antes de Paulo era Saulo. Saulo, ele destruía a igreja. Depois o que aconteceu? O amor de Deus veio tão forte na vida dele que ele foi um dos maiores pregadores que já passaram por essa terra. Algo que ele odiava, Deus falou assim, ei, preste bem atenção. Eu vou te usar e você vai ficar, pianinho. E ninguém tinha coragem de pregar a palavra para Saulo. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele. O teu propósito está escondido dentro daquilo que você talvez não aceita. Da indignação, da ira. Então pegue tudo isso. Fala, Senhor, eu vou te honrar. Jesus abominava o pecado e até hoje ele salva as pessoas. Grandes pessoas na terra, grandes pessoas que passaram, revolucionaram a terra, foram por esse motivo. Algo que trazia desconforto, ira, raiva. E elas elaboraram dentro disso o propósito delas na terra. Então, pegue tudo isso e fala assim, Senhor, eu vou fazer para ti. Enquanto eu estiver vivo, Pai, e o Senhor me der condições, pessoas de Deus, homem de Deus, pastor, não vai passar necessidade. Você sabe o que vai acontecer com você? Você vai cumprir aquilo que a Bíblia fala, que é melhor dar do que receber, porque quem dá é porque tem, quem recebe muitas vezes é porque não tem. Dar é porque você já tem. Nunca vai te faltar. Nunca. Vocês não estão entendendo. Não é que não vai. Eu estou sendo aqui um pouco ousado e intrépido, mas nunca vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. O que é isso? O Senhor é o Senhor é quem cuida de mim, quem zela pela minha alma. Nada me faltará. O maior rei da história falou isso, foi o pai de Salomão, o rei que mais desbravou. Nada vai me faltar. E nada. Faltou alguma coisa para Davi? Não. Olha o que Davi fala. Por toda essa vida que eu passei, eu jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O que é isso? Pessoas que colocaram o Senhor em primeiro lugar, nunca mendigaram, nunca faltou. Eu nunca vi, Davi falou. Aí Jesus vem e fala assim, se vocês, aleluia, me colocarem em primeiro, tome cuidado só com isso. Eu sou amor, eu sou pai, eu sou misericórdia, eu sou graça. Mas, gente, Jesus falando isso, sentem-se aqui comigo. Vocês conseguem ver isso? Sentem-se aqui comigo. Tomem só um cuidado na vida de vocês. Coloquem o nosso Pai em primeiro lugar. Olha que incrível isso daqui. Jesus sempre colocou o Pai em primeiro lugar. Certa vez, ele foi cobrado de imposto. E estava ele e Pedro lá. E ele não tinha como pagar o imposto. Por quê? Porque ele estava em viagem. Em Lucas 8 fala sobre as mulheres que eram colunas financeiras no ministério de Jesus. E nunca faltou nada para elas. Elas bancavam o ministério de Jesus e os discípulos, tudo. Mestre, eu preciso ir lá para o Japão fazer uma obra. O mestre falando, eu preciso ir para tal lugar. Bancavam. Maria, Joana, depois vocês leiam. É Lucas capítulo 8, os primeiros versículos, do 1 ao 3, se não me engano. Beleza. Mas vamos lá, voltando ao raciocínio. O peixe. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, a gente precisa pagar imposto. Não é correto cobrar imposto dos filhos. Não é correto cobrar imposto de nós. Mas para que não haja escândalo, vamos pagar. Mestre, mas a gente não tem como pagar. Preste atenção aqui. Olha o milagre. Enquanto você estiver fazendo,
não é milagre. Quando a gente não pode mais fazer e Deus faz, é milagre. Pedro, falando isso com um pescador, hein? Deus já proveu. Como assim, mestre? Não tem de onde tirar. A gente não tem como pagar o imposto. Pedro, vai lá. Pega o anzol, pega a varinha. Lança o anzol. Vai lá. O primeiro peixe que você pegar, vai ter moeda lá dentro. Abre a boca do peixe. Paga o meu e paga o seu imposto. Olha que poderoso isso. Ei, a bênção que Deus está te dando, para você enriquecer, prosperar, não é só para você não. É para as pessoas que Deus colocou junto com você nessa missão. Ou que Deus colocou você dentro da missão delas. Entende? Jesus não falou assim, vai lá, paga o meu imposto e você se vira, Pedro. Não, Jesus, quem andava com Jesus estava amparado. Ei, você está andando com ele, você vai estar amparado. Você não tem noção. Daniel, mas é nos 48 do segundo tempo. Posso te dizer algo? Aliás, eu vou te fazer uma pergunta que Deus uma vez fez para mim. Que eu queria desistir da obra, eu queria desistir de tudo. De tudo. Falei, não quero mais saber. Estressei, cansei, não quero mais saber disso daqui não. Ele olhou para mim e falou assim, quando foi, meu filho? Ele não falou Daniel. Entende? Ele falou meu filho. Quando foi, meu filho, que te faltou alguma coisa? Foi uma vez que eu recebi uma proposta de emprego irrecusável nos momentos difíceis financeiros. Cuidar de uma rede de posse. A pessoa estava sendo tão, sabe? Eu falei, mas eu não sei fazer esse trabalho. Eu só preciso de uma pessoa de Deus, honesta, íntegra, que eu sei tudo que você precisar eu vou pagar. Tudo, livre de tudo. E na época, a pessoa que ofereceu foi 10 salários livres de tudo, para mudar de cidade. Falou, você só vem com a roupa do corpo, você e sua família, só vem. Eu preciso de uma pessoa que não vai me roubar. A pessoa estava cansada de ser passada para trás. E ela falou, vem. Eu falei, não faço nada, senhora. E Deus falou para mim e para minha esposa, meu filho, quando foi que te faltou alguma coisa? Percebe-se que os manjares do inimigo vêm no momento de fraqueza. Por isso que Jesus falou assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ei, posso te dizer algo? Quando chegar no momento da sua vida que você fala assim, ó, se Deus chamou para contribuir, você fala assim, eu não vou contribuir. A tua carne está falando assim, ei, vai lá e honra só os seus compromissos. Mas o teu espírito fala assim, eu vou contribuir porque aquele que me chamou vai aperfeiçoar e nunca vai me deixar faltar. Jesus disse algo, dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Está entendendo? Olhem nessa moeda. O que vocês veem? César? Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Simples. O que é do homem é do homem. O que é da sua empresa é da sua empresa. Ou as suas contas, os seus impostos, tudo é do homem. Mas aquilo que Deus para te chamou é de Deus. Então dê para Deus o que é de Deus. Dê para Ele o que Ele já te deu. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha te dado. Sabe por quê? Porque Deus não rouba de ninguém. Lembra? Deus pede para Abraão Isaac. Abraão já tinha tido outro filho. Abraão quis dar um jeitinho. Deus prometeu um filho para Abraão. E Abraão foi lá e teve outro filho, que não foi a promessa de Deus. E Deus pediu qual filho para Abraão? O filho da promessa que Ele havia prometido para ele. Ei, Deus só vai te pedir o que Ele já te deu. Se Deus falar assim, ó meu filho, vem aqui, ó, você vai ter que dar 100 mil. Sim, Ele já te deu. Ele não está te pedindo nada que eu não tenha te dado. Você entendendo? Ele nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha te dado, porque Deus não é ladrão. Não tem, isso é impossível. Deus não pode ser injusto, Deus não pode ser ladrão, Deus não pode mentir. Misericordioso, se Deus quiser Ele vai ser, se Ele não quiser Ele não vai ser. Agora, injusto, mentiroso, ladrão, jamais. Porque Deus, Ele é justiça
como Jesus disse. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça. Deus é justo. Daniel, e se eu fizer o que ele está mandando? Não vai te faltar o que você planta, que é recurso, mas ele vai prosperar a sua vida. O que é isso? Você não vai apenas enriquecer algo humano. Tem pessoas que têm uma grande facilidade em enriquecer. Por quê? Porque aprenderam sobre isso. Agora, prosperidade. Lá em Provérbios, a Bíblia fala que toda a prosperidade emana de Deus. Ou seja, tudo que Deus faz, Ele te torna próspero. O que é isso? Uma vez eu falei isso. O que é prosperidade? Prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro entra dentro de prosperidade. Prosperidade é um contexto. O que adianta você ter um caminhão de dinheiro? Você ter R$1 bilhão na conta. Um caminhão de dinheiro, vamos lá. E você está no último grau da UTI. E não tem... Você já pagou os melhores médicos, já fez de tudo. O que adianta o dinheiro? Nada. Por isso que salvação não é dinheiro. Entende? Só Cristo pode nos salvar. E não é sobre dinheiro. É sobre o que você faz e é sobre aquilo que Ele te chamou para você fazer. Amém? Olha, a live de hoje é isso. Eu precisava trazer essa mensagem para o seu coração, para você tomar muito cuidado. E não é um aviso de medo, é um cuidado especial. O mesmo cuidado, carinho e amor que Jesus tem por você, você vai ter por Ele. Certo? O mesmo zelo que Ele está tendo por você, pelos seus negócios, pela sua família, por tudo, tenha por Ele. Faça por Ele o que Ele tem feito por você. Só retribua o que Deus já tem feito para você. Só isso. Só isso. E se eu fizer além do combinado? Além do combinado. Isso é lindo. Porque Deus faz além do combinado. Ó, faz assim, ó. Tá vendo? Sabe por que Deus não tem como ficar devendo para você? Porque até o ar que você respira é Ele que te dá. Daniel, é como a Bíblia diz, se eu entregar todos os meus bens, e se eu fizer tudo isso, tudo aquilo, ainda você fica devendo. Não tem nada que você faça que passe daquilo que Deus já te fez. Anote isso. Não tem. Não tem. Por mais que você faça, por mais que você entregue, por mais que você contribua, você sempre vai ficar devendo. Somos eternos devedores. Por isso que por mais que eu faça, eu sempre tenho que ter dentro de mim que eu preciso fazer mais. Mas por quê? Porque isso é nobreza. Isso é o que te distingue do mundo. Isso é que faz você distinto, uma mulher distinta. Fazendo o que ninguém faz para o Senhor. Por quê, Daniel? Porque Deus faz para mim aquilo que eu não mereço. Deus, Ele me abençoa tanto que eu preciso retribuir para Ele. Eu preciso fazer algo para Ele. Isso é uma mentalidade de gente próspera. Isso é um coração que prosperou no Senhor. Prosperidade é bonança. Vocês conseguem ver Jesus na escassez? Quem consegue? Não tem como. O céu nunca está em crise. Olha, nesses momentos que passamos pelos governos anteriores e tudo mais que nós passamos, teve momentos de muita escassez. E os locais que eu visito, que eu ministro, que eu prego, teve uma vez que uma pessoa me chamou e falou assim: Daniel, olha isso aqui, pegou o celular. Foi o pior mês para o Brasil, assim, ó. Ele falou assim, ó, foi o melhor mês dos últimos 10 anos da minha empresa. Eu não digo nomes por ética, claro, jamais vou dizer. E aquilo eu me emocionei. Estávamos numa festa de aniversário e essa pessoa me chamou e falou assim: olha aqui, ó, no meu e-mail. Pegou o celular e me mostrou. E eu falei: você sabe que isso é Deus? Ele falou: sim, por isso que eu estou te mostrando. E aquilo me edificou tanto. Ei, posso te falar algo? Posso te dar um conselho?
23 anos que eu faço o que eu faço. Eu nunca vi um justo desamparado e nem só descendência mendigar o pão. Todas as pessoas que Jesus convocou, Ele supriu. Ele supriu. Eu nunca queria ser quem eu sou. Eu falava para o Senhor: Pai, me levante como coluna. O Senhor vai ver o estrago que eu vou fazer. E eu acredito que Ele falou assim: você não sabe de nada, inocente. Se eu te colocar como mensageiro, você, Daniel, meu filho, não sabe o estrago que vai acontecer. Entenderam? Eu relutei por muitos anos na minha vida. Por isso que quando eu vejo alguém que não contribui, eu acho isso bizarro. Eu não aceito isso. Não aceito. Porque eu falei pro Senhor: Senhor, se o Senhor me der... Eu falava pro Senhor: Senhor, pastor vai morar no melhor lugar da cidade. Eu falava isso. Sabe por quê? Porque meus 2 primeiros pastores, pastor Alfredo Adamúcio e segundo pastor Jean, eu vi com os meus próprios olhos o que essas pessoas passavam. Chegar irmão da igreja, irmão não, caravana da igreja na casa dessas pessoas, e eles não terem o que comer. Ter que... Você imagina o seguinte, ó. Você ter que colocar água no feijão para dar para mais pessoas. Então eu vi isso. Eu me lembro. Meu primeiro pastor eu era criança e o segundo já era adolescente. E no segundo eu já tinha algumas condições, eu fazia alguns serviços, bicos, etc e tal, e, enfim. E nos domingos, eu contei isso já, eu ia almoçar na casa do meu pastor. Deus tocava no meu coração: passa no açougue, compra um frango assado e leva. Eu pegava o meu dinheiro da semana. No domingo, eu nunca me esqueço, não vou dizer o nome do açougue, mas era ali no Jardim Liberdade. Passava no açougue, comprava um frango, chegava na casa do meu pastor, tudo a pé. Batia a palma, entrava na casa dele. Vim almoçar com vocês. Ele olhava assim, desesperado, né? Tipo, meu Deus. Eu falava: eu trouxe aqui alguma coisa pra gente repartir, traduzindo. Era aquele frango na mesa e um arroz. Aquilo, eu falava dentro de mim assim, eu falava: Senhor. Aí eu orava. Aí um certo dia, estava numa vigília, acho que foi uma vigília ou algo do tipo, e ele comentou algo que ele orava para Deus prover as coisas para a casa dele. Preste bem atenção. Às vezes, a oferta que você não dá, o dízimo que você não dá, uma, duas, que seja uma alma vale mais que o mundo inteiro.
Dezenas de almas talvez estão indo para o inferno porque você não contribui. E se você contribui, talvez uma, duas, dezenas, centenas, milhares de almas estão indo para o céu todos os meses. Ou todos os anos, porque você contribui e tem alguém que vai lá e faz isso. Então cada um fique naquilo que foi chamado. Amém? É isso. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos por esse momento. Que toda riqueza que vier, que seja usado em primeiro lugar para o teu reino. Seja essa riqueza financeira, bens, dinheiro, patrimônio, que essa riqueza seja usada para o teu reino. Que toda riqueza que vier emocional, sentimental, que seja usada para o teu reino. Toda riqueza psicológica, psíquica, seja usada para o teu reino. E que toda riqueza espiritual seja usada para o teu reino. Porque nós queremos cumprir, obedecer como filhos obedientes o que Jesus falou. Nós queremos colocar isso em primeiro lugar, não em segundo. Não é quando der, deixar para depois. Não. A partir de hoje, nós vamos colocar em primeiro lugar. Amém? Você que está na live, diga: a partir de hoje, Senhor, não importa o que aconteça, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu vou colocar aquilo que o Senhor me chamou para fazer em primeiro lugar. E tudo vai ser acrescentado na minha vida. Tudo. Todos os problemas que eu tenho, que eu estou passando, todos os desafios, meu, da minha empresa, da minha família, o Senhor está dizendo para eu colocar as tuas coisas, Pai, em primeiro lugar. E eu vou fazer isso. E o Senhor está dizendo que tudo vai ser acrescentado naquilo que eu faço e que eu tenho. Então eu vou cumprir com a sua palavra. E aí a Bíblia vem, meus amados, e fala em Malaquias 3, ali do 8 em diante: entreguem ao Senhor os dízimos, as ofertas e façam prova de mim. A partir de hoje, coloque o Senhor em primeiro lugar. Honre o Pai. Honre. E faça a prova dele. A única vez na Bíblia que Deus fala assim: ó, façam prova de mim, é para quem dizimista e ofertante. Isso é louco. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem era você antes de Deus te chamar e antes de Deus te colocar esse propósito no seu coração? Você não era nada nem ninguém. Nós não éramos nada nem ninguém. Ei, Deus está te chamando. Mas não é para fazer algo aleatório. É para você colocar Ele em primeiro lugar. Com amor, com dedicação, com muito carinho, com respeito. E aí Jesus está falando assim para você: tudo será acrescentado na sua vida. Tudo, eu acrescento tudo para você. Meu filho, minha filha, eu nunca vou te deixar faltar nada. Não deixe o medo predominar na sua vida a ponto de você não fazer o que precisa ser feito, a ponto de você não contribuir, a ponto de tudo. O medo é inimigo da fé. Não deixe de fazer as coisas por medo, por ansiedade, por preocupação. Faça, coloque em primeiro. É igual quando você vai para o trabalho, você precisa fazer algo para o trabalho. Simplesmente você tem que ir e fazer. Eu, por exemplo, a minha semana foi uma semana de enfermidade. Eu falei hoje, eu sentei na mesa para tomar café, eu falei: não consigo fazer a live. Aí eu baixei minha cabeça, orei em espírito. Eu falei: Senhor, eu preciso fazer. Eu preciso. Pessoas precisam ouvir a tua mensagem, me capacita, me ajude. E eu estou aqui. Precisa ser feito o que precisa ser feito. E é isso, é sobre isso. É nós fazermos o que precisa ser feito. E Ele vai acrescentar, Ele não vai deixar faltar. Amém? Conecta aqui comigo e fala assim: ó, eu sou obediente. Eu coloco o Senhor em primeiro lugar a partir de hoje. E eu sei que o Senhor sempre vai acrescentar tudo que eu preciso. Deus vai me dar tudo que eu preciso. Eu não vou ganhar, eu vou receber. Por quê? Porque eu estou retribuindo. E quando eu retribuo, Deus me dá mais.
Deus lhe dará tudo. Essa é a palavra. Amém? Assim nós oramos, agradecemos e concordamos em nome de Jesus. Se você deseja lançar a sua oferta, contribuir, dar o seu dízimo, seja o que for, entre no meu Linktree, no meu perfil aqui do Instagram, ou você que está no YouTube, vai lá no Instagram, tem um chamado assim, ó, Linktree, clica ali. Ali tem assim, ó, contribua. Clica ali e ali dentro vai ter o número de um Pix ou uma conta. Você pode lançar a tua oferta. Tragam todas as ofertas, os dízimos, a casa do tesouro. O que é isso? Não é 4 paredes. A casa do tesouro é o quê? Nós somos templo do Espírito Santo. Aquelas mulheres em Lucas 8 não depositavam numa igreja, elas depositavam na vida de um mensageiro. Posso dar numa igreja? Claro que pode. Posso dar na vida de um pastor? Claro que pode. Você pode entregar nas mãos de quem? No Velho Testamento, as pessoas, por exemplo, chegavam diante dos sacerdotes e colocavam suas ofertas, seus dízimos na mão dos sacerdotes. Todas as vezes que essas pessoas chamavam sacerdote, elas contribuíam, elas ofertavam por gratidão. Amém? Lance a sua semente, lance a sua contribuição. Deus nunca vai te deixar faltar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua semana. Orem por mim, esses dias eu estou precisando de orações e estou muito cansado e estressado, essa é a verdade. Só que Deus está no controle, eu creio nisso. Beijão no coração de vocês, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana incrível, poderosa e cheia de Deus. Deus abençoe.